Então, para fazer a simulação agora no domínio da frequência, a gente vai editar o arquivo de simulação aqui, que era o ponto .tran, tá? Aqui a gente dizia que tempo que começava a mostrar na tela e que tempo que ele parava de mostrar, né? Então, com o botão direito, ele abre a janela aqui, até que tempo ele ia, que tempo que ele começava e qual que era o espaçamento entre os pontos, beleza. Só que agora eu não vou fazer mais ponto .tran, vou fazer uma análise AC. Então, é na segunda aba aqui. A análise AC é o que ele vai variar a frequência do sinal de entrada aqui, que é o que a gente quer saber na real, né? Fazer uma variação em frequência. A gente chama de varredura em frequências, né? Então, o teu eixo X agora da tua resposta é frequência, e não mais o tempo. Então, a gente vai fazer uma variação de frequência. Então, primeira coisa, eu tenho que trocar ele não vai ser mais ponto .tran, agora ele vai ser ponto .ac. E tenho que configurar esse ponto .ac. O que é configurar? A primeira linha é o tipo de variação que ele vai fazer. Ele vai fazer uma variação por oitavas, por décadas. Isso é como que vai ser a escala do teu eixo X. Se ele vai ser logaritmo, como é que vai ser? A gente usa sempre escala por décadas, que ele vai ser separado por décadas as nossas unidades no eixo X. Tá? Sempre décadas. Oitava é muito usado quando tu fala a questão de música, né? Porque música também é frequência, né, gente? Música também é variação de frequência. Tu fala muito em oitavas quando tu fala em frequência, né? Primeira oitava, segunda oitava, enfim. Uma oitava acima, uma oitava abaixo. Quando a gente fala aqui em sinal elétrico, a gente está interessado mais em representar por décadas. É tudo a mesma coisa, só o jeito de representar. O próxima linha aqui, que é o número de pontos por década, é basicamente a resolução que tu quer do teu sinal. 11 geralmente está bom para nós, tá? Se ficar muito ruim a simulação, ficar muito quadrada a forma de onda, a gente vem aqui e aumenta um pouco esses números de pontos aqui. Que frequência tu vai começar a ver e que frequência tu vai parar de ver. Esses limites aqui, é interessante que tu escolha a start frequency menor que a frequência de corte inferior, para te poder enxergar, porque isso aqui vai ser o teu limite esquerdo do teu gráfico e esse aqui vai ser o limite direito. Então, a start frequency, se a gente calculou em torno de 9, né, eu vou começar em 1 Hz, e ele vai parar de simular, a gente calculou para uma high frequency de 400K, né? Então, vou botar 500K aqui. Tá? Então, ele vai fazer uma varredura em frequência desde 1 Hz até 500 kHz. Que varredura de frequência? Aqui no VS. Ele vai vir aqui no VS e vai ficar variando a frequência. Ele vai botar 1 Hz, vai simular e vai medir a saída e vai fazer um ponto do gráfico. Vai mudar para 10 Hz, vai simular, vai pegar a saída e vai jogar no gráfico. Semelhante ao que a gente fez lá na primeira aula de resposta em frequência, onde eu fiz para alguns valores de frequência de entrada, né? Dá uma olhadinha lá que a gente fez uma tabela juntos. Só que agora ele vai fazer automático isso. Ponto. Configurei esses variáveis aqui, dou OK, e agora aquele ponto virou um ponto AC. Tá? Ele era um ponto TRAN, agora ele virou ponto AC. Antes de rodar a simulação, eu ainda tenho que dizer para ele qual que é a amplitude que ele vai dizer para o meu sinal de entrada. Tá? Então, a gente tinha a fonte AC aqui na entrada, que a gente já tinha dito que ela era do tipo seno, e a gente vinha aqui e dizia, né, ela ia ter 0 de offset, ia ser 1 milli de pico e 20 Hz. Agora, esse 20 Hz não é mais verdade, ele vai variar desde o 1 até 500K. Tá? Para ele saber que amplitude ele vai botar, esses dados aqui não são mais válidos. A gente tem que vir aqui, ó, em AC, Small Signal AC Analysis, tá? Então, a gente vai fazer uma análise AC, tanto é que é ponto AC a nossa análise agora. Então, tu tem que vir aqui e escrever, que vai ser 1N-3 amplitude. Eu já tinha escrito aqui, né? Mas é dizer, a gente vai manter a amplitude em 1N-3. A gente vai manter, vai ser sempre 1N-3 a amplitude. O que ele vai variar é a frequência, desde 1 Hz até 500 kHz. E dá OK. Pronto, agora ele já sabe que ele vai variar essa fonte aqui desde 1 até 500K e ele vai manter a amplitude dela constante. E daí o que ele vai fazer? Vai botar 1 Hz aqui nessa fonte, simulou, gerou um ponto do gráfico. Daí pegou a próxima frequência, simulou, gerou outro ponto do gráfico. E mediu a saída, tá? Então deixa eu só salvar aqui para não dar erro. E daí, quando eu rodar a simulação, o gráfico que ele vai dar para nós, aqui eu estou medindo a tensão de saída, ó, tá? Essa é a tensão de saída, tensão no 9E0. O gráfico que ele vai dar para nós é essa linha cheia, que é o ganho, que é o ganho não, que é a tensão de saída, né, que é um reflexo do nosso ganho, e pontilhado é a fase. Tá? A gente está calculando, deixa eu só tirar o grid, a gente está calculando sempre
o ganho na banda passante, que é o AV mid, que é o ganho aqui, e a partir de que frequência que esse ganho diminui, e a partir de que frequência ele diminui para cima também. Então, a gente está interessado em medir essas duas frequências, tá? Então, como é que eu meço isso? Um jeito bom de fazer é, tu põe um cursor aqui, nas médias frequências, valida o ganho em dB. Então, a gente calculou lá o ganho em dB, né? O ganho não, a tensão de saída em dB, né? Que é 20 log da tensão de saída, onde tensão de saída é 1 mili vezes o AV mid. Então, a gente calculou lá, que dá 21 e alguma coisa, tá aqui, ó. O cursor 1 tá dando menos 21 dB. Tá, beleza, tá aqui. Aqui é a tensão de saída. Agora eu quero botar o cursor 2 e descobrir qual que é a frequência que reduz esse meu ganho em 3 dB. Essa é a frequência de corte. Então, aqui para a esquerda, eu arrasto o cursor 2, ó. Aqui embaixo ele vai me dar a diferença dos dois cursores. E aqui ele vai me dar a frequência que está o cursor 2, ó. Então, eu vou arrastar até essa diferença se tornar menos 3. Então, aonde for menos 3 é onde está a frequência de corte inferior. Então, menos 3, aqui, ó. Então, exatamente aqui, meu ganho decaiu, o ganho da banda passante decaiu 3 dB, e a frequência em que isso aconteceu é a frequência de corte inferior, que está aqui para a esquerda. Então, o ganho decaiu 3 dB com relação na banda passante, e a frequência em que isso aconteceu foi 10.2 Hz. A gente calculou 9.8, né? Então, está perto o suficiente. Beleza. Isso é o FL. Isso aí acontece lá para frente também, ó, o ganho diminui lá nas altas frequências também. Então, eu vou medir lá nas altas frequências quando que o ganho diminuiu 3 dB, em que frequência que o ganho diminui 3 dB. Então, quando esse valor aqui virar 3 dB, menos 3. Menos 2, 2.9, mais um pouquinho aqui, tá? Então, aqui, ó, o ganho caiu 3 dB, a diferença da linha de cima para a linha de baixo é 3, e a frequência em que o cursor está é 435 kHz. A gente tinha calculado 460, né? Mas está dando próximo o suficiente para a gente aceitar, tá bom? Então, aqui a gente mediu a frequência de corte superior e na esquerda a gente mediu a frequência de corte inferior. Tem que validar os dois e tem que validar esse valor aqui, que é o cursor 1, nas médias frequências, que é a tensão de saída em dB. E é assim que tu valida a tua análise do teu circuito. Tu validou os resultados de projeto, de análise, melhor dizendo, né, de análise que a gente fez pelas equações, lá na simulação.